Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre todos os amados, todos aqueles que estão acompanhando a transmissão. Que a bondade e a misericórdia do Senhor sejam sobre nós. Hoje nós continuaremos estudando a respeito do milênio, de Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, texto que nós leremos. E nós vamos então apresentar a maneira como nós lemos e interpretamos o livro de Apocalipse. E aí, na segunda parte, nós entraremos na interpretação do capítulo 20, de 1 a 6, que trata especificamente do milênio. A você que está acompanhando, eu convido você para fechar os olhos e juntos vamos orar ao Senhor neste momento. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós te louvamos por tua palavra, a qual é viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que a espada de dois gumes. Te louvamos pela iluminação e capacitação do teu Espírito Santo, na leitura, na interpretação, no entendimento e na obediência por meio da fé. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede no nosso país, de termos a liberdade de ler a palavra, proclamar a palavra, de cultuarmos o Senhor publicamente. Rogamos, ó Pai, que a cada dia o Teu Espírito Santo crie em nós fome e sede da Tua palavra e nos habilite a cumprirmos, ó Deus, os imperativos do Senhor, de ler, meditar na Tua palavra diariamente, de proclamar, pregar o Evangelho, de apresentar ao mundo um testemunho correto e coerente da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos, pedindo ao Senhor a iluminação, a capacitação do Teu Espírito Santo para mais este estudo bíblico, desta leitura e interpretação do livro de Apocalipse. Fala conosco, instruindo-nos, ó Deus, dando-nos sabedoria para que saibamos manusear corretamente a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Pois bem, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Que o Senhor encha o nosso coração com a palavra dele e nos conceda o entendimento para praticarmos por meio da fé. Meus irmãos, nós estamos, então, tratando da questão da interpretação amilenista deste texto que nós acabamos de ler. Então, eu quero relembrar rapidamente algumas coisas para que possamos passar, então, para as 4 últimas sessões paralelas deste livro. Então, nós estamos apresentando que o livro de Apocalipse ele consiste, então, de 7 sessões e elas são paralelas. E cada uma sessão abrange toda a dispensação, ou seja, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos exatamente nesse momento inseridos nessa dispensação, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho,
orando e aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, eu quero que você não se esqueça e pense numa coisa. Pense no livro de Apocalipse como um todo, como uma unidade. Tá? Então, do capítulo 1 até o 22º, nós temos uma unidade. Pois bem, segunda coisa que você deve lembrar, a revelação de Apocalipse, ela não está em ordem cronológica. Por isso que nós estamos, então, a título de estudo, leitura e interpretação, acompanhando a divisão do livro em 7 sessões paralelas. Eu gostaria que você pensasse, então, livro de Apocalipse como uma unidade, mas a título de leitura e interpretação, que você pensasse nele, então, em 2 partes, a título de leitura, a título de interpretação. A primeira parte do livro é exatamente as 3 primeiras sessões que nós já estudamos, tá bom? Então, é o conflito entre crentes e descrentes, ele acontece durante a nossa jornada aqui na Terra. E ele, então, compreende a primeira, a segunda e a terceira sessão, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, o capítulo completo, tá bom? Então, primeira sessão, ou a primeira parte, primeira parte, os 11 primeiros capítulos. Nesta primeira parte, nós dividimos em 3 sessões. Tá? A primeira sessão, Cristo no meio dos candeeiros de ouro, Cristo no meio da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda sessão paralela, a visão do céu e dos 7 selos, capítulo 4 até o capítulo 7, todo ele. A terceira sessão, as 7 trombetas, que vai, então, do capítulo 8 até o capítulo de número 11, todo o capítulo. Bom, e a segunda parte do livro, então, compreende as 4 últimas sessões. E essas 4 últimas sessões, elas tratam, então, ou elas apresentam este conflito na Terra, ele tem um pano de fundo mais complexo, que é apresentado em Apocalipse, mas é algo bem... Ele é real, mas ele é espiritual. Então, ele registra o conflito entre Cristo e o dragão, que é Satanás. Então, a segunda parte do livro, ela vai do capítulo 12 até o final, que é o capítulo de número 22, todo ele. Essa segunda parte do livro, então, ela compreende as 4 últimas sessões paralelas. A quarta sessão é o dragão perseguidor, é Satanás, que persegue o filho da mulher e depois persegue a mulher, ou seja, a igreja. A quinta sessão são as 7 taças da ira de Deus, do capítulo 15 até o capítulo 16. A sexta sessão, aí é a queda da grande meretriz, é a queda da Babilônia. Ela que seduz, ou tenta seduzir, ela seduz o mundo e tenta seduzir a igreja, que vai do capítulo 17 ao capítulo de número 19. E a 7ª e última sessão é a grande consumação, que é, então, os capítulos 20 e capítulo 22, que compreende o juízo e a sentença eterna, o ser expulso eternamente para o inferno, o diabo e todos os seus seguidores, e também aqueles que rejeitaram Cristo, e também o novo céu e a nova terra. Então, o livro como um todo, uma só unidade, nós dividimos em 2 partes, capítulo 1 ao capítulo 11, a primeira parte, segunda parte, o capítulo 12 até o capítulo 22. A primeira parte compreende as 3 primeiras sessões, a segunda parte, as outras 4 últimas sessões, tá bom? Então, nós já vimos aí as 3 primeiras sessões, tá? E é bom lembrar que nós estamos inseridos nesse período. Nessas 3 primeiras sessões, Cristo trata da sua igreja, e hoje nós somos, pela graça do Senhor e pelo poder do Espírito Santo,
governando a igreja através da palavra, nós somos a legítima representante de Cristo aqui na terra. Nós estamos nesse período de testemunhar a respeito de Jesus Cristo no mundo todo, semear o Evangelho, cultuar o Senhor publicamente, adorá-lo, servi-lo, praticar a sua palavra e ter o reino e a justiça de Deus como prioridade absoluta nas nossas vidas. Pois bem, nós vamos entrar então agora na segunda parte do livro, tá bom? Só uma observação, alguns irmãos já me pediram as anotações, se você quiser pedir, é só mandar uma mensagem para mim no particular, que eu te encaminho os meus apontamentos, como diria o meu professor Sebastião Guimarães, tá bom? Fecho aí a observação. Então, a segunda parte do livro registra o conflito entre Cristo e o dragão, Satanás, tá bom? Este conflito, ele tem, como já mencionei, esse pano de fundo numa proporção muito maior do que a que nós podemos ver, tá certo? Então, a quarta sessão paralela e progressiva, eu estou repetindo para que você vá percebendo que, na medida que nós vamos avançando nas sessões, o Senhor vai aumentando a proporção daquilo que Ele já havia começado a revelar desde o capítulo 1. Então, nossa quarta sessão paralela e progressiva é o dragão perseguidor, que vai exatamente a partir do capítulo de número 12 até o capítulo de número 14. Meus irmãos, a Escritura nos adverte a não subestimarmos Satanás. Ele é astuto, ele é organizado, o mal, ele é muito organizado. Então, Satanás não é um ser que está dando murro em ponta de faca, apesar de já ter a sua derrota, já está derrotado, Cristo já o derrotou na cruz do Calvário, ele já está com seus dias contados, o seu espaço de ação, o seu tempo de ação são limitados e já determinados pelo Senhor Jesus Cristo, mas não subestime os ataques de Satanás. Não brinque com este inimigo e não brinque também com o Senhor nosso Deus. Não deixe de observar tudo o que Deus nos adverte na sua palavra. Ele é Pai bondoso, amoroso, Deus presente, mas é de eternidade a eternidade reto juiz. Então, o dragão perseguindo a mulher. Então, é o dragão perseguidor. E o resumo aí dos capítulos 12 até o capítulo de número 14 é a mulher e o filho varão perseguidos pelo dragão e seus agentes. Nesse exato momento, a igreja, que é a representante de Cristo aqui no mundo, nós temos a atenção de Satanás e do mundo voltadas para nós, para a igreja. Quanto mais a igreja caminha em fidelidade à palavra do Senhor, mais ela provoca a ira do dragão e dos seus agentes, dos seus seguidores. Então, esta quarta sessão, como as anteriores, ela abrange desde a primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 12, ele fala de como o dragão tentou impedir a mulher de dar à luz, mas já lemos os evangelhos, Cristo foi enviado, ele se encarnou e ele viveu. Ele foi tentado por Satanás, sim, mas ele derrotou a Satanás na cruz, se entregou, morreu, ressuscitou e está glorificado à destra de Deus. Então, esta quarta sessão, como as anteriores, abrange toda essa dispensação, tá? E ela começa, então, com uma clara referência do Salvador, Senhor Jesus, capítulo 12, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Essa história nós conhecemos ela, e ela é registrada nos 4 evangelhos. O dragão, a antiga serpente, ele então aqui ameaça devorar o filho varão. Mas o filho, ele é levado então ao trono de Deus. E a partir daí,
o dragão, ele se empenha em perseguir a mulher. Capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. É bom só salientarmos que Cristo derrotou Satanás na cruz. Até o sacrifício de Cristo, era permitido que Satanás ainda tivesse acesso à presença de Deus. Esse acesso nunca foi livre na hora e no momento que Satanás entendesse. Deus permitia que ele tivesse acesso à presença dele, como acontece no livro de Jó, mas a partir do momento que Jesus Cristo se entregou, morreu na cruz, quando Cristo se entrega, quando ele morre, quando ele diz está consumado, ali há um homem perfeito, um homem sem pecado, um sangue imaculado. Ali o Senhor Jesus está estraçalhando Satanás, ele está derrotando Satanás, e a partir daquele momento, Satanás não tem mais acesso à presença de Deus, como o capítulo 12 aqui nos mostra. Ele foi expulso para a terra e jamais terá acesso à presença de Deus. A partir daí, ele passa, então, dentro desta permissão e controle de Deus, perseguir a mulher, que é a igreja, a representante de Cristo na terra, que somos nós. Então, por isso, a Escritura nos adverte a não subestimarmos este inimigo. O apóstolo Pedro nos exorta sobre isso, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. Em Cristo, nós somos capacitados a resisti-lo, por meio da fé, em obediência à palavra de Deus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o capítulo 13 mostra que esse inimigo ele vai usar os seus aliados. Então, no capítulo 13, versículo 1, nós tomamos conhecimento da besta que emerge do mar. E no capítulo 13, versículo 11 e 12, nós tomamos conhecimento da besta que emerge da terra. São aliados de Satanás. E no capítulo 14, nós temos, então, a menção à grande meretriz, que é Babilônia. Então, esses são os seus agentes para perseguir a mulher. A besta que emerge do mar e da terra são as forças políticas, e aí é toda uma organização, né? Porque aqueles que governam de acordo com a estrutura de cada país, pode ser um país que tenha um ditador, pode ser um outro país que tenha um sistema de governo como nossa democracia. Então, Satanás vai se instrumentalizando desses governantes na medida que o tempo está passando. Leis estão sendo estabelecidas, decretos e tantas outras organizações que são validadas pelo governo e sustentadas financeiramente pelo governo, e essas instituições e essas leis ferem diretamente a palavra de Deus. É uma afronta à palavra de Deus, valida perante os homens, ou valida perante os governantes, os homens a transgredirem a lei do Senhor. Lógico que, diante de Deus, essas leis não têm validade nenhuma, elas servem apenas como prova de condenação desses ímpios. Mas eles usarão também as forças na tentativa de proteger os ímpios e, em um tempo oportuno, obrigar a igreja a se submeter a essas leis. A besta que sobe da terra, nós temos a sua expressão na falsa religião. Lembrando que a falsa religião ela tem como propósito não tirar a Bíblia da mão das pessoas, mas levar as pessoas a interpretar a Bíblia erradamente, erroneamente, como Satanás fez ao tentar os nossos primeiros pais e como ele tentou fazer ao tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as falsas religiões, o ecumenismo, isso tudo virá com muita força, porque elas já estão presentes na terra e a proposta delas, como muitas igrejas evangélicas, é a seguinte, entre tantos exemplos. Nós temos que abraçar todas as formas de amor, e isso inclui uma aceitação da proposta da ideologia de gênero e outras coisas mais. Então, veja, não acaba com a igreja, ela permanece com um título de igreja, com uma denominação, usando a Bíblia, porém na interpretação errada, na interpretação diabólica. E isso atrairá muitas pessoas
E a verdadeira igreja, que se apresenta no mundo pregando a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta e ela é radical, será odiada por essas outras igrejas. É assim que a besta que emerge da terra é aliada de Satanás para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a grande meretriz, Babilônia, ela tem a sua expressão em todo o mundanismo que está ao redor da igreja, usando a cultura, todo tipo de cultura, a arte, o entretenimento, usando até mesmo a própria questão da economia, provocando as pessoas a gastar, a se endividar e daí por diante. Essa estrutura, então, Babilônia, ela aguça nas pessoas o desejo desenfreado de transgredir todos os mandamentos, tá? E eles trabalham todos de comum acordo, tanto a besta que emerge do mar, na sua expressão no governo, a besta que emerge da terra, na sua expressão na falsa religião, e a grande meretriz. Então, eles trabalham em harmonia, e o objetivo é atacar a igreja, sufocar a igreja que prega o evangelho bíblico, que prega e ela professa a Escritura como verdade absoluta, tá bom? Esses são, então, os inimigos da igreja. Então, essa quarta sessão, ela fala exatamente do dragão que vai perseguir a igreja. E ela encerra, então, com uma descrição da segunda vinda de Cristo para juízo, que é o capítulo 14, e aí nós temos do versículo 14 até o versículo de número 20. Capítulo 14, a partir do versículo 14 até o versículo de número 20, nós temos aí já uma descrição da segunda vinda de Cristo, tá? Então, olha, depois nós veremos que no capítulo 1, ele já se apresenta, se revela como o princípio, meio e fim, como aquele que em breve voltará e todo olho verá. Aqui nós já temos no capítulo 14, nos versículos 14 a 20, nós já temos a segunda vinda de Cristo para juízo um pouco mais detalhada. E veremos que lá na frente nós temos mais detalhes ainda. Ok, então a quinta sessão paralela agora e progressiva. Quinta sessão que ocupa os capítulos 15 e 16. E são as 7 taças da ira do Senhor. Capítulo 15 até o capítulo de número 16 descreve, então, as taças da ira do Senhor. Então, nós temos aqui uma clara referência ao juízo final e aos eventos que formam esta conexão. Então, é importante você lembrar que, desde o momento que Cristo se encarnou, e depois, quando ele foi para junto do Pai, nós já temos a igreja sendo perseguida. Nós já temos sinais claros e evidentes dessas taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Nós temos guerras que já aconteceram, várias, não somente as 2 guerras mundiais, epidemias, quanta violência, quanta morte por violência, os homens de forma declarada, amando e praticando o pecado, crises em vários países, a igreja sendo perseguida em muitos países. Então, nós já temos, de modo bem claro, até o presente momento, a manifestação dessas taças da ira de Deus vindo sobre a terra. Então, essas taças da ira, elas representam de maneira bem vívida a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem sem arrependimento. É importante lembrar que o objetivo do Senhor, ao derramar essas taças da ira sobre toda a terra, é chamar o ímpio ao arrependimento. E, ao mesmo tempo, ele preserva a sua igreja, ele vai limpando a sua igreja e ele vai santificando a sua igreja. Ele vai fazendo a separação da sua igreja. É possível perceber quem é crente e quem não é. Muitas são as pessoas que, nesse período de pandemia, afastaram definitivamente da igreja, com suas muitas justificativas. Mas, na realidade, isso já faz parte da providência de Deus
em nos levar a perceber quem é crente e quem não é, e sacudir as pessoas que não se arrependeram verdadeiramente, tá? Então, nós temos no capítulo 16, do versículo 20 até o versículo de número 21, já essa manifestação aí, final da ira e do juízo de Deus. Então, capítulo 16, versículo 20 e 21. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, até mesmo no dia que Cristo voltar, diante de toda aquela manifestação, os ímpios, eles abrirão a boca para proferir palavras insolentes contra o Senhor. Estão já conscientes da sua condenação eterna e assim farão. Esta é a quinta sessão. A sexta sessão paralela e progressiva vai do capítulo 17 até o capítulo 19. E aqui agora nós temos uma visão mais detalhada da queda da Babilônia. Então, o que nós temos no capítulo 15 a 16, que é a quinta sessão, são as 7 taças da ira de Deus, que elas são derramadas durante toda essa dispensação, da primeira à segunda volta de Cristo. A queda da Babilônia, por mais que ela esteja registrada aqui no capítulo 17 até o versículo 19, e esta sessão nos traz mais riqueza de detalhes, mas nós já estamos observando isso na vida das pessoas. Veja bem, eu vou dar só um exemplo aqui. Bandidos entram em acordo para cometer um determinado tipo de crime, um sequestro, um assalto, ou pessoas que não têm na sua ficha registrado bandido, não passaram por tribunais, mas são corruptos, entram em acordo e, pelo fato, ou o crime é bem sucedido e a ganância leva eles a ganância e a impiedade os leva a não cumprir o acordo que fizeram, um acaba matando o outro, ou, se o plano não dá certo, um acaba se entregando e, na tentativa de comprar a redução da sua pena, ele entrega o outro. Ou seja, o que nós temos aqui na queda da Babilônia é que os próprios ímpios, eles se voltarão um contra o outro, e isso nós já estamos observando acontecer aqui. Aqueles que, num primeiro momento, são aliados para cometer crimes, transgredir tanto a lei de Deus quanto a lei estabelecida nos países, se voltam um contra o outro, e um acaba traindo o outro e até tirando a vida um do outro, tá bom? Então, nós temos capítulo 17 e 19, a queda da Babilônia. Então, nós temos aqui algo assim bem detalhado da punição que é infligida sobre a besta e sobre o falso profeta. Capítulo 17 e o capítulo 19. Os aliados do dragão e a Babilônia vão cair. A Babilônia, então, ela representa a cidade do mundo, a cidade ímpia, um mundo ímpio, um mundo que é inimigo de Deus. São as forças do secularismo e impiedade que se opõem ao reino de Deus. Então, o mundo ímpio ao nosso redor, ele é representado pela Babilônia. Tudo que a Babilônia foi nos dias de Nabucodonosor, ela tem a sua expressão na vida daqueles que são ímpios no mundo todo. E o final do capítulo 19 descreve, então, a queda e punição final dos auxiliares ou dos aliados do dragão, a besta que emerge do mar e o falso profeta. Então, no capítulo 19, nós temos também a menção à vinda de Cristo para juízo. Capítulo 19, versículo de número 11. Capítulo 19, versículo de número 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Também o versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então, agora nós temos aqui, de uma forma mais detalhada, o aprisionamento das duas bestas e a queda da Babilônia, dessa grande meretriz. E, por fim, chegamos na 7ª e última sessão paralela e progressiva, que é a grande consumação, que vai do capítulo 20 até o capítulo de número 22. Esta última sessão, como não poderia deixar de ser, ela narra, então, o que acontecerá, ou o que já está acontecendo dentro desta visão que nós interpretamos Apocalipse, e dentro da visão que nós interpretamos capítulo 21 a 6, os 1000 anos. Então, ela narra o fim do dragão, completando, assim, a descrição da derrota dos inimigos de Cristo. Tá? Então, Satanás já foi derrotado na cruz. Ele já está acorrentado. Os seus dias estão contados. Só resta um lugar para ele ser lançado definitivamente, que é o inferno, quando Cristo voltar. Ele está atuando porque o Senhor já determinou qual o tempo para ele atuar, qual é quantas horas, quantos dias que ele poderá atuar, em quais os lugares e em quais pessoas ele terá acesso. Então, além disso, também descreve o juízo, o triunfo final de Cristo e sua igreja, e também o que nós almejamos, a nossa grande esperança, o novo céu e a nova terra. Então, isso vai do capítulo 20, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 21. Então, veja bem, essas coisas já estão determinadas por Deus. Elas estão ainda em pleno acontecimento, porque o tempo do dia da volta de Cristo ainda não chegou. Então, o Senhor não está decidindo absolutamente nada do que vai acontecer. Ele já decidiu antes da fundação do mundo, ele determinou antes da fundação do mundo, e ele está em plena execução daquilo que ele planejou e daquilo que ele determinou. Tá? Então, a 7ª e última sessão é a grande consumação, onde nós vamos ver o dragão, o que o Senhor, a maneira como ele já está atuando, a liberdade maior que será concedida a ele, e aí Cristo volta e o lança definitivamente no inferno, também julgará todos aqueles que não se arrependeram, e então nós teremos, a partir daí, a inauguração do novo céu e da nova terra. Nós chamamos essas sessões de paralelas e progressivas pelo seguinte: eu quero dar apenas um exemplo aqui, entre tantos outros que nós temos no livro. Então, essas, apesar de elas serem paralelas entre si, é importante observar a progressão que existe entre elas, a progressão escatológica, como o Senhor começa a revelar algumas coisas no capítulo 1 e como ele termina no último capítulo. Então, lembra do livro como uma unidade, tá? Lembra do livro em duas partes, capítulo 1 até o capítulo 11, capítulo 12 até o capítulo 22. Lembra da primeira parte em 3 sessões paralelas e a sua segunda parte em 4 sessões paralelas. Lembra que a primeira parte, as primeiras 3 sessões, Cristo está no meio da sua igreja, e nós estamos exatamente nesse momento vivenciando isso. A segunda parte, que é as 4 últimas sessões, nós temos um pano de fundo de algo que é muito mais profundo, que foge muito ao nosso entendimento e compreensão, mas nós já sabemos o suficiente para entender que Ele, o Senhor, já decretou todas as coisas e que em breve voltará. Mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte: a última sessão, por exemplo, que nós acabamos de ver, leva-nos mais além para o futuro do que as outras sessões. Então, a última sessão, ela nos proporciona mais detalhes, mais informações a respeito do futuro do que as primeiras sessões. Então, veja bem, apesar de o juízo já ter sido anunciado
no capítulo 1, versículo de número 7, que diz assim, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Está falando do grande dia que Jesus voltará. E todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Nessa introdução, nessa apresentação de Cristo, já há uma menção clara, por mais que sucinta, do juízo, da volta de Cristo. E no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo de número 17, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo de número 17, nós temos também mais um pequeno resumo desta volta do Senhor Jesus Cristo, onde o falso profeta, onde a besta que emerge do mar e da terra, Satanás e a grande meretriz, serão punidos e lançados eternamente no inferno. Mas tanto no capítulo 1 quanto no capítulo de número 6, não é apresentado algo tão detalhadamente quanto é no capítulo de número 20, dos versículos 11 até o versículo de número 15. Eu quero ler rapidamente. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja que aqui, então, no capítulo de número 20, nós temos uma menção mais detalhada de como será e o que acontecerá no dia do juízo. Outra coisa, apesar também do gozo, do prazer final dos redimidos, já ter sido insinuado no capítulo 7, do versículo 9 a 17, nós não encontramos também, anteriormente, uma menção tão detalhada e elaborada da bênção no novo céu e na nova terra, como nós encontramos no capítulo de número 21. Então, o capítulo 1 já menciona, o capítulo 7, versículo 9 a 17 também menciona, mas agora no capítulo 21 e no capítulo 22, nós temos uma riqueza maior de detalhes, falando como que será o novo céu e a nova terra. Então, é por esta razão que um método de interpretação ele é chamado paralelismo progressivo, porque o que o Senhor quer nos mostrar vai progredindo, vai aumentando, vai trazendo mais detalhes. Bom, eu quero então finalizar aqui apresentando para os irmãos o esboço do livro. Então é importante você pensar no seguinte: nós não temos em Apocalipse uma revelação cronológica, nós temos 7 sessões paralelas e progressivas. Então vamos lá. O esboço ele pode ser apresentado da seguinte maneira: o tema do esboço de Apocalipse, a vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás e seus agentes. Este é o tema para consolar a igreja nos dias de João e toda a igreja até que Cristo volte. A primeira parte, então, que eu mencionei para vocês, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, esta primeira parte ela trata do conflito na terra. A igreja é perseguida pelo mundo, mas a igreja é protegida e vitoriosa. Então, nós temos as 3 primeiras sessões. Cristo no meio dos 7 candeeiros, de 1 a 3, o livro com 7 selos, de 4 a 7, e as 7 trombetas do juízo, 8 a 11. Essa é a primeira parte. A segunda parte, aí agora nós temos o que é chamado um sentido espiritual mais profundo. Tá? Cristo e a igreja perseguido pelo dragão, que é Satanás e seus agentes. Cristo e sua igreja são vitoriosos. Essa segunda parte, então, vai dos capítulos 12 até o capítulo número 22. A quarta sessão é a mulher e o filho varão perseguidos pelo dragão e seus agentes. A quinta sessão, as 7 taças da ira. A sexta, a queda da grande meretriz e das bestas. E a sétima, o julgamento do dragão, que é Satanás, seguido pelo novo céu e a nova terra,
e a Nova Jerusalém, capítulo 20, até o versículo de número 22. Bom, nós temos aqui, então, um cronograma para que você possa ler Apocalipse e entender que tudo que está revelado aqui abrange desde a primeira vinda, da primeira vinda à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua volta. E nós precisamos entender isso, como eu já disse e preciso repetir, para que você, no presente momento, viva a vida cristã na certeza de que em Cristo você já está preparado para morrer a qualquer momento, como também já está preparado para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, relembrando a nossa confiança em Cristo, a certeza que o nosso Senhor é soberano e já determinou todas as coisas e que em breve voltará, não exclui a vigilância, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo já nos exortou a mantermos vigilantes. Não exclui a vigilância, a oração, a pregação do Evangelho, o nosso envolvimento e engajamento na igreja, adorando ao Senhor publicamente e servindo ao Senhor ministerialmente também. Esse é o nosso papel. Que Deus nos conceda graça, iluminação e capacitação do Espírito Santo para seguirmos interpretando corretamente a Escritura e praticando a palavra de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, em Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos proporciona estudar, entender e obedecer a tua palavra. Glórias, honras e louvores sejam dados a ti, por essa bênção, por esse cuidado, pela maneira graciosa e poderosa como o Senhor conduz a tua igreja, fortalecendo a fé pelo entendimento correto da tua palavra e a obediência à prática da mesma. E assim o Senhor, ó Deus, nos manterá firmes e jamais cairemos nas ciladas do diabo e jamais nos apostataremos da fé, porque o Senhor habita em nós e o teu Espírito Santo, que governa a nossa vida, está nos conduzindo na tua presença e em comunhão com o Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos então encerrando o estudo nessa noite. Na próxima oportunidade, nós voltaremos com a interpretação do capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6. Lembrando aos irmãos que, além de orar pelas indicações dos nomes para o diaconato, façam conforme se encontra no grupo de avisos. Qualquer dúvida, é só nos perguntar que nós vamos orientar, tá bom? Lembrando os irmãos que domingo, 9 horas, temos a escola bíblica presencial. Conclamamos aos irmãos para que participem. Se você não tem nenhuma restrição, esteja conosco. E às 18 horas, o culto solene. Grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Amém.